O que o INSS realmente analisa no BPC por deficiência e o que pode te reprovar. Você tem o laudo médico, o diagnóstico e os documentos. Foi na perícia e mesmo assim o INSS te reprovou. O perito lhe olha, faz algumas perguntas e depois diz que a deficiência não é suficiente. Isso acontece pois o INSS ele analisa mais do que o diagnóstico. E na prática, se você não souber como fazer, você vai acabar tendo benefício negado. E o motivo para isso está no que o INSS realmente avalia e o que quase ninguém lhe fala. Isso acontece porque o BPC-LOAS deficiente, ele não é baseado apenas na deficiência, é baseado no impacto que essa deficiência tem no dia a dia da pessoa. E por não saberem disso, muitas pessoas acabam tendo benefício negado justamente por falta desse entendimento. A pessoa tem uma doença ou deficiência real, vai na perícia, o perito olha os documentos, faz algumas perguntas e depois fala: você não tem uma deficiência ou doença que lhe impeça de trabalhar, você não tem uma doença ou deficiência que lhe impeça de conviver normalmente em sociedade. Mesmo que você tenha, se isso não tivesse sido falado claramente na documentação médica, na documentação multidisciplinar, caso você tenha outros profissionais lhe acompanhando, infelizmente o benefício pode ser negado. Então é muito importante que seu documento esteja devidamente claro sobre isso. A lei que rege o BPC fala sobre deficiência de caráter mental, físico, sensorial ou intelectual, que incapacite a pessoa para conviver normalmente no dia a dia. E a lei fala de dois pontos. Primeiro, impedimento de longo prazo, que é um impedimento que gere durante pelo menos 2 anos algum tipo de deficiência ou problema resultante da condição da pessoa. Segundo ponto, a lei menciona barreiras. Barreiras sociais que impeçam aquela pessoa, muitas vezes, mesmo se a deficiência fisicamente acabar não acarretando muitos danos à saúde da pessoa, de conseguir conviver em sociedade. Um exemplo que a gente fala muito aqui é um caso de HIV que a gente viu, que a pessoa simplesmente tomando um sachêzinho de remédios que pega uma vez por semana no SUS, um cliente nosso, inclusive, consegue conviver normalmente, consegue trabalhar, a depender do dia que faça os exames para verificar o estado do HIV. Muitas vezes detecta até como se fosse negativo, de tão estabilizado que está a pessoa. Porém, ela mora em uma cidade pequena. Isso apresenta uma barreira do preconceito. Pois por ser de cidade pequena, sempre que ela entra numa empresa, muitas pessoas acabam descobrindo uma condição já que ela tem que sair de tarde para pegar esse sachê. Acaba que muitas pessoas em volta ali daquela cidade acabam naquele falatório descobrindo sobre isso e ela acaba sendo muitas vezes demitida. Quando isso acontece, infelizmente, ela acaba sem emprego, acaba gerando uma barreira social, muito mais social até do que de saúde, e por causa disso, ela acaba necessitando do BPC, pois essa barreira acaba incapacitando ela de trabalhar. E o que o perito realmente avalia na prática? Na prática, o perito ele tem uma folha que ele deve preencher ali, falando com uma pontuação que vai de 1 a 5 sobre cada aspecto da deficiência daquela pessoa que está se consultando. Tem a folha para deficiência infantil, adolescente e adulto. Essa avaliação é feita não apenas para verificar a deficiência, como também verificar as barreiras, como eu falei anteriormente. Por exemplo, se tivermos duas pessoas com visão monocular, visão basicamente de apenas um olho, mas uma pessoa consegue conviver em um local que ela consegue de forma independente todas as suas tarefas, e a outra, um local sem nenhum tipo de acessibilidade, precisa de suporte para realizar qualquer tarefa. Se jogarmos isso na balança, mesmo sendo a mesma deficiência, cada um vai viver em uma condição diferente. E o perito vai avaliar isso e determinar se a pessoa tem ou não direito a conceder o benefício. Além do perito médico, tem outra etapa posterior, que é a avaliação social. Muita gente fala de forma vaga, achando que simplesmente vão ver o critério de renda, mas não é só isso. Vai ver justamente essas barreiras sociais. Vai olhar o local que você mora. Se você mora em uma periferia, se você mora em uma cidade ou um local da cidade que seja mais urbanizado, e a partir disso determinar se você tem um suporte ali, tem hospitais perto, mercado perto, tem algum tipo de facilidade que outras pessoas em locais mais precários não teriam. Isso vai contar muito na pontuação. Então, na hora, é muito importante você até mesmo, desde o momento que você entrar, demonstrar suas barreiras sociais. Fale que você precisa de outra pessoa para lhe ajudar, se necessário. Leve outra pessoa para lhe acompanhar, para demonstrar que você precisa do apoio de terceiros. Até mesmo se perguntar, uma dica que a gente dá é, se perguntarem como você veio na perícia social, na avaliação social, fale que foi a pé, ou de ônibus. Não fale que foi de Uber, ou de carro próprio. Desde o momento que ele lhe pergunta isso, ele já está lhe avaliando. Saindo um pouco agora desses temas das perícias, outro requisito para o BPC-LOAS é
você ter pelo menos um quarto do salário mínimo de renda por pessoa na casa. Isso é, se a renda total da casa é um salário mínimo dividido para 4 pessoas, tem ali R$ 405,25 de renda por pessoa. Claro, alguns casos que a gente explica aqui, como por exemplo, irmãos mais velhos, casados, filhos acima de 21 anos, entre outros, não contam a renda, mesmo se morar na mesma casa para fins de BPC. Então, certifique-se de que o cálculo está correto. Aqui no YouTube a gente tem outros vídeos explicando só sobre isso, como você determina se você se enquadra para critério de cálculo. E mesmo se você ultrapassar um pouco esse valor, você ainda tem esperança de conseguir o benefício na via judicial. Só basta que você junte gastos com medicamentos, gastos com comprovante de água, luz, aluguel, tratamento médico e outros gastos que são essenciais para a sua sobrevivência ou a sobrevivência de quem você está representando no pedido, e você consegue relativizar essa renda. Um erro muito comum que eu vejo aqui nas perícias é a pessoa chega na perícia e acaba muitas vezes querendo ser modesto. Não seja, pois nessa hora você precisa especificar todos os problemas que você sofre. Se você precisa de acompanhamento, fale. Se você precisa de terceiros para conseguir realizar suas tarefas, fale. Se você tem a documentação médica, certifique-se muitas vezes e deixar ali por ordem, do mais antigo ao mais novo. Se você tem outros profissionais que lhe acompanhem, peça um relatório em que eles foquem exclusivamente nas incapacidades, nos impedimentos que você tem. E certifique-se muitas vezes de não querer exagerar, pois muitas vezes esses peritos já estão acostumados a pessoas tentarem exagerar demais nas sequelas e no menor sinal de desconfiança eles podem acabar negando. Resumindo tudo que eu falei aqui, o BPC por deficiência ele não é concedido por diagnóstico, ele é concedido a partir da avaliação médica e da avaliação social, avaliando as limitações que você tem no seu dia a dia. E para isso você precisa estar sempre muito bem preparado, com a documentação correta, com os gastos devidamente registrados, com a renda no CAD único devidamente atualizada, já que o CAD único exige a cada 2 anos que você atualize. E a preparação antes do pedido é essencial. Certifique-se de estar tudo em ordem, certifique-se de ter potencialmente até alguém lhe acompanhando nesse pedido, para você garantir que você tenha maiores chances de conseguir o benefício. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar com alguém que você conheça que esteja com a mesma situação. E caso você tenha alguma dúvida, eu vou deixar aqui no WhatsApp nos comentários abaixo.